Então, rapaziada, estamos aqui para falar um pouquinho da continuidade ao nosso vídeo sobre as estratégias para localizar alguém, começando pela pesquisa. Num dos vídeos eu disse exatamente que começa pela pesquisa, mas quando as informações da pesquisa não estão atualizadas, a gente precisa criar uma estratégia. E disse também que quando a pessoa não atende o telefone, possa ser que ela esteja morando na zona rural. Isso não significa que não seja a pessoa, que é melhor quando não atende do que quando atende e não é a pessoa que procuramos. E aí eu também estava falando que muitas dessas pessoas moram na zona rural. E na zona rural, localizar alguém na zona rural nem sempre é muito fácil. A zona rural é muito grande, né? Muito ampla. É difícil a localização exata de um endereço ali. E o caminho correto para você fazer essa busca: cartórios, imobiliária, registro de imóveis, tribunal de justiça e, evidentemente, o comércio local também, onde atendem mais as pessoas da roça. Uma outra dica importante aqui que eu ia esquecendo: quando você for procurar alguém na zona rural, você tem um endereço na zona rural, mas não sabe aonde é. Então, gente, quem atende a zona rural são as cooperativas agrícolas, cooperativas de fomentos à agropecuária. Quem atende são os comércios que trabalham com produtos. Para isso, normalmente no interior, nas cidades, existem aquelas ruas tradicionais onde boa parte do empreendedor, do comerciante que atua nessa área trabalham. E ali, provavelmente, quando você fala: olha, eu estou procurando o sítio tal, a fazenda tal, fulano de tal, possa ser que em uma daquelas áreas comerciais alguém vai saber informar para você onde fica exatamente esse sítio. Por quê? Porque essas pessoas, a pessoa da zona rural ela é muito dada, ela é muito amiga, ela tem uma intimidade com o comerciante e fala da vida, traz isso, leva aquilo, e muitas vezes até o comerciante entrega naquelas propriedades. Então, vai aí a dica. Está procurando alguém na zona rural? Procura no comércio local que atende as pessoas da zona rural. Imobiliárias também é importante, cartórios é importante, a prefeitura e o correio. Isso vai dar a você um norte para você encontrar alguém. Toma cuidado, por exemplo, em procurar pessoas no dia a dia na zona rural. Por quê? As pessoas na zona rural, normalmente, isso é comum, as pessoas trabalham fora, estão na lida, estão lá no café, estão na cata do café, estão no adubo, estão na terraplanagem, estão esqueletando o café. Talvez você não conheça bem esses termos, mas a pessoa está na lida, lá na zona rural. E aquela pessoa só retorna para casa entre 5 e 6 horas da tarde, às vezes 4 e meia, 5 horas. Então, é importante que você vá até esses lugares depois desse horário. Mas um dia fantástico para você procurar as pessoas é o sábado após o meio-dia, quando as pessoas retornaram da lida e agora elas estão no sítio, na casa, estão se preparando para ir para a cidade. Lembra a Rua do Comércio? Eles vão lá repor aquilo que se consumiu durante a semana, vão passear, vão para casa de amigos. Então, depois do meio-dia, não muito tarde, mas você chegando lá entre 11h30, meio-dia e meio, 2 horas da tarde, você vai encontrar alguém e alguma dessas pessoas que vão te ajudar. Bom, pessoal, é interessante que você entenda também que na zona rural não é um lugar para você estar procurando aleatoriamente pessoas depois das 7 horas da noite, né? 6, 7 horas da noite. Porque o amigo do alheio está lá. E as pessoas hoje, na zona rural, elas estão preparadas para recebê-los com flores na mão. O problema é que essas flores, às vezes, cheias de espinho. Porque os amigos do alheio, vão lá perturbar a paz dos caras da zona rural. Então, é difícil na zona rural alguém que hoje não está super preparado para receber essa rapaziada com muita alegria, com muita estimação. Então, para você não se tornar vítima e de repente ser mal visto na situação, procure, logo no momento em que você conversar com alguém, já se identifica, fala por que você está ali, qual é o seu objetivo, quem você procura, por que você procura, né? E quando você chegar nas chácaras, você deve também deixar lá o seu telefone, o seu nome e o que você está fazendo. Por quê? Se você deixar em 10 chácaras na zona rural,
10 cartões de visita ou 10 bilhetes com nome, telefone e a razão da tua ida até ali, se alguém conhecer aquela pessoa que você procura, vai entrar em contato com você. Então, quando você pede para alguém, como um mototaxista ou motorista de aplicativo, ir até aquele local, aquele endereço, para fazer essa localização, você deve instruí-lo a agir dessa forma no seu lugar, para que quando ele vai embora, para não ficar muito caro, às vezes ele não vai ficar lá o dia inteiro e tal, você pagou lá R$ 300 num dia de serviço dele. E nesses R$ 300, se ele só bater na porta, não é ele vir embora, você perdeu os R$ 300. Mas se ele bater na porta, a pessoa falar com ele deixar o cartão, se não tiver ninguém, ele deixar o cartão, deixar um bilhete, com o que acontece, narrando a situação, pode ter certeza que as suas chances de localizar a pessoa vai sim aumentar. As pesquisas realizadas, em 95% dos casos, ela traz os dados atualizados. Por isso, é importante que você cheque cada uma das informações. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre quais são exatamente os grandes problemas que existem para aqueles que não transferem o veículo. E aí você comprou um veículo e não transferiu. E não é só o fato de você não encontrar a pessoa, é as consequências desse seu ato que pode vir a calhar no futuro, te trazendo grandes dores de cabeça. Tanto para você, quanto para quem te vendeu o veículo. Por isso fica a dica, assista o próximo vídeo. E se você gostou, deixa seu like. Se o seu caso é localizar alguém e você tem a pesquisa e não conseguiu, nós desenvolvemos essa investigação para você, tá? Ela custa um pouquinho mais cara e tal, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, chega a casos de R$ 3.000 a R$ 4.000. E nós também fazemos pesquisas, procuramos oferecer para você os dados mais atualizados possíveis, mas em 95% dos casos esses dados são atualizados, 5% desses dados possa ser que não estejam atualizados, tá bom? Um abraço aqui do Detetive Quental. Oferecimento do nosso curso de investigação para os futuros detetives particulares, aqueles que querem se tornar um profissional de investigação, para aqueles que realmente já estão trabalhando, mas não sabem ainda criar as suas estratégias, vai aí a dica. Assista várias vezes, veja como você pode explorar isso e ter êxito na localização de quem você procura. Mais uma vez, aquele abraço aqui do Detetive Quental e até o próximo vídeo, se Deus quiser.